Amigos, a gente falou semana passada a respeito da mensagem da cruz, e a gente falou que a mensagem da cruz, que o sacrifício da cruz foi algo muito mais do que apenas uma representatividade. A cruz não é apenas um adereço, a cruz não é apenas um acessório, mas a cruz foi o local que Jesus decidiu se sacrificar por amor a mim e a você. Foi graças a esse sacrifício na cruz que hoje nós temos redenção. Foi graças ao sacrifício da cruz que hoje nós temos uma oportunidade de levarmos uma vida nova. Spurgeon, que era considerado o príncipe dos pregadores, ele conta uma história. Ele fala que ele chegou numa casa de uma senhora bem idosa, essa senhora estava enferma, e ele vai fazer uma visita até essa senhora. E ele fala que quando ele entra, ele vê um quadro com um documento assim emoldurado na parede da casa dessa senhora, e ele pergunta a essa senhora o que era esse quadro. Então essa senhora começa a falar: olha, eu era empregada doméstica, eu servia na casa de uma senhora muito rica aqui na região, eu amava a minha senhora e essa senhora me amava também. E essa senhora, ela veio a falecer e ela deixou essa carta para mim, e eu achei tão bonita que eu emoldurei e pendurei na parede da minha casa. E Spurgeon, quando viu aquilo, disse: pelo amor de Deus, minha senhora, isso é um testamento, e ela está deixando grande parte da herança para a senhora. Então eles conseguiram ainda correr, conseguiram assinar advogados e conseguiram ainda reaver uma parte dessa herança. Mas onde é que eu quero chegar? Essa senhora já estava idosa, já estava enferma, e ela poderia ter uma vida totalmente diferente se ela soubesse o que tinha naquele papel. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitos de nós temos uma herança adquirida por Jesus na cruz. Muitos de nós podemos ter acesso a coisas inimagináveis. Muitos de nós temos acesso à sala do trono, como Maíra ministrou aqui nessa noite. Muitos de nós temos acesso à vida eterna. Muitos de nós temos acesso, à novidade de vida. E muitos de nós não acessamos. Às vezes por falta de posicionamento e às vezes por falta de conhecimento. E a mensagem que eu quero trazer essa noite para você é a conquista da cruz. Repita comigo: a conquista da cruz. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia vai dizer: Deus tornou o pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. A Bíblia fala que Ele atraiu sobre si as nossas enfermidades, Ele atraiu sobre si as nossas dores, Ele atraiu sobre si o nosso pecado, Ele pagou o preço que eu e você não conseguiria pagar. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus, Ele conquistou tudo isso para nós na cruz. Jesus se sacrificou por nós naquela cruz. É por isso que Paulo, ele vai alertar Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Paulo, ele vai dizer: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. Irmão, você precisa tomar posse da vida eterna. Você precisa tomar posse da herança que Jesus, Ele alcançou para nós. Quem está comigo aqui essa noite? Precisamos tomar posse, irmãos. Porque ainda que a herança esteja disponível para nós, se nós não nos posicionarmos, nós nunca iremos alcançá-la. Nunca. Uma vez eu vi um pastor dando um testemunho, e ele disse que ele foi até um aeroporto, e quando ele estava chegando na porta, ele pensou: poxa, o aeroporto está fechado, a porta está fechada. Só que quando ele chega perto, a porta se abre. E ele disse: olha só, a porta se abriu. Então ele entra, e ele vai até o banheiro, e ele usa a bacia. Quando ele se levanta, a descarga desce sozinha. Ele disse: olha só. Aí de repente ele vai lavar as mãos, e antes mesmo dele apertar o botão, a água sai. Ele disse: nossa, está tudo dando certo essa noite. Talvez você esteja pensando aquilo que eu pensei quando eu vi isso. Eu disse: cara, no aeroporto tudo é por sistema automatizado.
E ele disse: eu sei que nesse momento que eu estou contando essa história, você está pensando que tudo aquilo ali é um sistema que está movendo. E eu também sei disso. Só que eu quero chegar aqui, se eu não me posicionasse, nada daquilo iria acontecer. Se eu não chegasse próximo da porta, a porta não iria se abrir. Se eu não chegasse próximo da pia, a água não iria descer. Então entenda, irmãos, que para a gente acessar aquilo que Jesus conquistou de nós, precisamos nos posicionar. Precisamos estar no lugar certo. Precisamos buscar da forma certa. O que Jesus fez na cruz, irmãos, foi algo extraordinário. Mas isso só vai trazer impacto na sua vida se você compreender e tomar posse. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, você precisa compreender e tomar posse. É um desperdício, irmãos, vivermos uma vida comum enquanto carregamos dentro de nós a própria vida de Deus. É um desperdício a gente viver uma vida medíocre, enquanto o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita em mim e em você. Precisamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Precisamos viver de uma forma diferente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo aqui? Irmão, se nós estamos em Cristo, precisamos viver uma vida diferente. Precisamos levar uma nova vida. As coisas antigas ficaram para trás. Aquilo que te aprisionava não aprisiona mais. Aquilo que roubava a tua alegria não rouba mais. Aquilo que te puxava para baixo não puxa mais. Ei, tem uma vida nova para você, irmão. Tem uma vida nova para você. Entenda, a cruz não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. A cruz é o começo de uma nova vida. É por isso que Paulo fala: olha, eu estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, irmãos, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Não faz nem sentido mais, perde o valor. Perde o valor. Paulo ele vai dizer: olha, tudo aquilo que eu tinha como lucro, que eu tinha como precioso, hoje eu considero como esterco, porque eu tenho conhecido a Cristo Jesus. Hoje eu encontrei algo mais precioso. Jesus, ele quando vai explicar o reino dos céus, ele fala: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro. Ele vai, pega esse tesouro, enterra e esconde. Ele depois vai, vende tudo o que tem e, transbordando de alegria, ele vai comprar aquele tesouro. Sabe o que ele estava dizendo? Que quando você encontrar aquilo que realmente importa, quando você encontrar o verdadeiro tesouro, quando você entender a preciosidade que é viver com Jesus, tudo aquilo que você acha que é importante, perde o valor, irmãos. Perde o valor. Sabe, desde criança eu gosto muito de filme. E particularmente eu gosto sempre de filmes que remetam à honra, a patriotismo, a hombridade. Eu gostava muito de filme de guerra. E um filme que marcou muito a minha vida foi O Resgate do Soldado Ryan. Quem aqui já assistiu esse filme? É massa, né? Quem não assistiu, eu vou dar um spoiler nessa noite, mas marca aí na tua agenda para tu assistir em casa. Esse filme ele começa na Segunda Guerra Mundial. E tem algumas mulheres escrevendo algumas cartas para a mãe ou esposas dos soldados que morriam em guerra. E ela digitavam lá, sabe, elas teclavam, né? Não sei como é, aquelas máquinas de datilografia. Cadê o pessoal mais antigo aqui? Maíra, me explica aí. Tô brincando. Mas elas estavam lá naquela máquina de escrever, digitando cartas para as mães e esposas dos soldados mortos em guerra. Então elas diziam: olha, muito obrigado, seu filho foi um herói, seu marido foi um herói, ele entregou a sua vida pela nação, nós somos gratos pela vida dele. Só que eles perceberam que tinham 3 cartas endereçadas para o mesmo lugar. Então ela disse: olha, tem algo errado aqui. Tem uma mãe que vai receber 3 cartas no mesmo dia. Então levaram para o comandante e disse: olha, comandante, tem uma mãe nessa tarde que vai receber a notícia da morte de 3 filhos na mesma guerra. E descobriram que essa mulher já tinha perdido o marido na Primeira Guerra Mundial.
Ou seja, era uma idosa que ia viver o resto da sua vida só. Então o comandante disse: não, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é possível que a gente não pode fazer nada por ela. Então descobriram que essa mulher ainda tinha um filho vivo, e esse filho estava em meio à guerra, que justamente era o soldado Ryan. Então o comandante disse: olha, a gente precisa honrar essa mulher. Ela já perdeu 4 homens para o exército. Então a gente precisa resgatar esse soldado e trazer de volta ele para cuidar da sua mãe. Então ele junta o pelotão com 20 soldados, 20 homens, e diz: olha, a missão de vocês é trazer de volta o soldado Ryan vivo. Então esses homens, eles vão até o fronte, vão até o campo de batalha. Só que nesse caminho começa a ter, sabe, muitas guerras, muitos embates lá, e alguns homens começam a morrer. Alguns desses homens, eles chegam para o comandante e dizem: comandante, não faz sentido nenhum. Não faz sentido a gente estar com 20 homens aqui, tem um monte morrendo, e tudo isso para salvar um homem. Por que a gente vai trocar a vida de 20 soldados por um soldado? Não faz sentido. O comandante, ele fala: olha, eu estou cumprindo ordens e a gente vai cumprir a nossa missão. Então eles conseguem encontrar o soldado Ryan e eles querem trazer o soldado Ryan de volta, só que ele diz: olha, eu só volto para casa depois que eu cumprir a minha missão. E eles percebem que esse homem estava irredutível, então ele disse: então nós vamos te ajudar a cumprir essa missão e depois todos nós retornaremos. Só que nessa última missão, mais uma vez tem um embate lá e o comandante acaba sendo baleado. Então no final de tudo ele chega até o soldado Ryan e diz: Ryan, chega até mim. Ele se aproxima do comandante, o comandante segura, sabe, na farda dele e diz: olha, entenda uma coisa, homens morreram para que você seja resgatado. Homens morreram para te levar de volta para casa. Eu não vou sair mais desse campo de batalha. Agora faça valer a pena. No final do filme aparece Ryan já idoso, com sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Ele começa a chorar, sabe, de frente para o túmulo desse comandante. E ele chorando olha para a esposa e diz para ele que eu fiz a minha vida valer a pena. Diz para ele que não foi em vão o sacrifício que esses homens fizeram. Irmãos, eu lembro que quando eu vi essa cena, eu fiquei impactado, disse: meu Deus, esse homem entendeu o valor de uma vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele se entregou por resgate a todos nós, irmãos. Aquele homem, ele entendeu: eu não posso mais viver uma vida medíocre, porque homens entregaram a sua vida por mim. Eu não posso mais estar caminhando da mesma forma, porque soldados morreram, soldados se entregaram para que eu levasse uma nova vida. Eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Agora, irmão, entenda que o próprio Deus se sacrificou por mim e por você. Não podemos mais viver uma vida comum. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não podemos mais viver uma vida comum. A gente não pode ser omisso a esse sacrifício, irmãos. A gente não pode ser omisso aos pregos que foram colocados em Jesus, aos insultos, aos açoites, às humilhações. Homens gritando para ele: olha, se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. E ele poderia ter descido, mas ele não desceu porque ele sabia que se ele descesse era eu e você que precisaria subir. Ele se sacrificou por nós, irmãos. Precisamos viver uma vida intencional. Entenda, Deus, Ele não nos chama apenas para fazer parte de uma igreja, mas para ser igreja. Deus, Ele não nos chama apenas para ser espectador, não, mas para ser participante daquilo que Ele está fazendo. Sabe, às vezes a gente se acostuma a viver um testemunho, sabe, pequeno, raso. A gente acha que a nossa vida é apenas, sabe, trabalhar e viajar. Não, cara, é muito raso, é muito pequeno. Deus tem mais para a gente. Deus tem coisas grandes para você, irmãos.
É por isso que ele fala: olha, eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamento de paz, pensamento de dar um futuro de esperança. Às vezes a gente acha, irmãos, que a nossa vida se resume apenas a se encontrar uma vez na semana na igreja e recebe uma palavra, estou abençoado, e volta para a rotina e repete a mesma vida todos os dias. Ei, cara, que vida medíocre, que vida pequena. Não faz sentido nenhum, irmãos, falar que crê em Deus e viver uma vida como se Ele não existisse. Não faz sentido nenhum dizer que quer passar uma eternidade com Cristo, não tem tempo para Ele hoje. Não faz sentido. Abra comigo Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. O texto fala o seguinte, olha como esse texto é forte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Foi esse direcionamento que Paulo deu para os filipenses. Não importa o que aconteça. Jesus, mas eu estou sendo caluniado. Não importa o que aconteça. Jesus, mas está difícil a luta. Não importa o que aconteça. Jesus, mas está tão difícil para mim. Eu estou triste, eu estou passando por isso, por aquilo. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos viver uma vida digna, irmãos. Uma vida digna, aquele sacrifício que Ele fez por nós. Foi uma prova de amor, irmãos. Foi uma prova de amor. A Bíblia fala que quando Ele se entrega por nós, nós éramos inimigos de Deus. Nós é filho de Deus. Aquele que habita. Sabe, no Antigo Testamento a Bíblia fala que homens recebiam visitação do Espírito. E como os homens celebravam quando era visitado pelo Espírito. A Bíblia fala que tem um certo momento que Deus ele fica 400 anos em silêncio. O povo querendo ouvir a Deus, querendo ouvir a voz de Deus e não conseguiam. Davi, ele chega a orar dizendo: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 fora dela. Eram homens que valorizavam a presença. E, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós temos acesso total à presença de Deus. E muitas vezes não damos valor. Hoje a gente pode abrir a nossa boca e chamar Deus de Pai. E a gente não chama. E a gente não chama. Deixa eu dizer uma coisa para você. A familiaridade muitas vezes rouba aquilo que é eterno de nós. Às vezes a gente acha que isso aqui é muito comum. É só mais um culto. Eu estava em casa sem fazer nada. Alguém me chamou. É só um culto. Todo sábado eu estou lá. É só mais um culto. Todo sábado eu estou servindo. É só mais um culto. Não é um culto, irmãos. É o culto. Porque Jesus está aqui nessa noite. E a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Quando 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele está presente, irmãos. Onde Jesus chega, irmãos, a transformação, a milagre, a cura. O cego volta a enxergar, o enfermo é curado, o paralítico volta a andar, o morto ressuscita, irmão. Pelo amor de Deus, alguém crê nisso? Precisamos crer, irmãos. Não pode ser mais um culto na sua vida. A gente não pode estar fazendo só uma contagem, chegar aqui, bater o ponto e ir embora. Não, é o culto. Jesus está presente. Então um milagre pode acontecer, irmãos. Precisamos crer nisso. Jesus não nos chama para caminhar de culto em culto, mas de glória em glória.
É uma vida nova com Ele. Eu vou lá porque Deus pode liberar uma palavra para a minha vida e ela pode tomar um rumo diferente. Eu vou lá porque Deus pode liberar algo sobre mim e minha vida pode ser mudada. É isso que a gente tem que crer. É isso que o nosso coração tem que queimar. O salmista dizia: ora, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você ainda se alegra, irmão? Será que ainda tem amor no seu coração quando você vem na casa do Senhor? Será que você ainda tem tempo de oração com Ele? Jesus conquistou esse acesso para nós, irmãos. Colossenses 2,14 vai dizer: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu-a pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus fez deles um espetáculo público, irmãos. Satanás pensava que tinha ganho quando Jesus estava crucificado, com sangue sendo derramado naquela cruz. Mas ali não era o fim, era o começo. Era o começo de tudo. João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Deus, Ele sentiu a dor da perda de um filho, para nunca mais você sentir a dor da ausência de um pai. Foi por isso que Jesus se entregou naquela cruz. Hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você pode abrir a boca e chamar Deus de Pai. Hoje não tem mais um véu separando você de Deus. Tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz. Eu já estou terminando, mas eu queria ler uma declaração sobre a sua vida, que se encontra lá em Romanos 8,35. Abra comigo Romanos 8,35. O texto fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Versículo 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode celebrar a Deus essa noite por isso? Você pode se alegrar no seu coração por isso? Não tem nada, irmão. Deus está dizendo: olha, não é nada que me separará de você. Não há nada que vai romper esse amor. Não há nada que vai fazer separação de nós. Eu não permito nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nem aquilo que está embaixo dos céus, sobre os céus, nem criação. Nada, 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 nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmão. Nada, irmãos. Fique em pé no teu lugar nessa noite. Começa a crer nessa verdade no teu coração, irmãos. Começa a crer, porque essa foi a conquista que Jesus alcançou por nós naquela cruz. Sabe essa enfermidade que rouba a tua alegria? O preço já foi pago. Sabe aquele pecado que te escraviza? O preço já foi pago. Vamos lá, intercessão, vamos comigo nessa noite. Éramos inimigos de Deus. Quem aqui daria sua vida pelo seu inimigo? Quem aqui daria o seu filho pela vida do seu inimigo?
Deus deu. Deus deu. João 10:10 vai dizer: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus tem vida plena para você, irmãos. Não, acho que você não entendeu. Jesus tem vida plena para você, irmãos. Jesus tem vida plena para você, tem vida em abundância para você. Sabe esse vazio que tem dentro de você? Não é a vida de Jesus. Porque quando a vida de Jesus está em nós, irmãos, nós estamos plenos. Sabe aquele pedacinho que te falta? Sabe aquela tristeza que muitas vezes vem do nada? Sabe aquela tua alegria que sai como se fosse um saco furado? Não é essa vida que Jesus tem para você. Sabe aquele sofrimento em busca de aceitação, em busca de amor, em busca, sabe, de alguém para te escutar, de alguém para te amar? Ei, cara, para com isso. Tem uma frase que eu gosto muito, eu repito muito: quando você entender o quão amado você é, você vai parar de mendigar o amor dos outros. Quando você entender o alto preço que foi pago naquela cruz, você vai parar de se vender por tão pouco. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. Só que muitas vezes a gente se perde na nossa jornada aqui terrena. A gente se perde por coisas temporárias, por coisas passageiras. Tudo rouba a nossa atenção, a gente se distrai por qualquer coisa. Ah não, mas a minha preocupação, a minha dor é porque eu não estou tendo aquele carro, aquela roupa da moda, aquilo. Cara, a minha tristeza é por, cara, coisa pequena. Ah não, está todo mundo namorando menos eu. Olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 15:19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em algumas versões diz: somos os mais dignos de pena. Se é apenas por agora que você tem esperança em Jesus, irmãos, se é apenas por agora que você crê nele, se você tem esse senso de urgência, irmão, muitas vezes isso revela imaturidade. Muitas vezes isso revela que você precisa verdadeiramente conhecer quem Jesus é. Significa que você ainda está no leitinho. Paulo, ele chega numa igreja e diz: olha, eu quis trazer para vocês alimentos sólidos, alimentos, sabe, que iriam nutrir vocês, mas vocês não estavam preparados, porque vocês eram como meninos. Vocês não estavam sabendo discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Vocês estavam trocando aquilo que era eterno por coisas passageiras. Vocês estavam abrindo mão daquilo que tinha valor por aquilo que não tinha valor nenhum. A pressa, a ansiedade revela a imaturidade, irmãos. Eu lembro de um desafio que estava rolando na internet, que os pais pegavam, colocavam o filho na cadeira e diziam: filho, eu quero saber de você. Você prefere um pirulito agora ou ir para a Disney amanhã? E o filho: um pirulito. Você prefere um chocolate agora ou 2 chocolates daqui a 10 minutos? Não, um chocolate. Porque a pressa, a ansiedade revela a imaturidade, irmãos. Não entende que muitas vezes Deus, ele precisa forjar o nosso caráter, tratar coisas dentro de nós. Entenda uma coisa. Tim Keller, ele tem uma frase que é incrível. Ela fala: nosso maior medo, como indivíduos e como igreja, não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. Esse deveria ser o nosso maior medo. Gálatas 4:1 vai dizer: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo.
mesmo sendo dono, você vai ter acesso a tudo que Deus tem para você. Mas enquanto você não tiver maturidade, você não vai conseguir ter acesso, irmãos. Você não vai conseguir ter acesso. Tem um pastor que ele fala: Deus ele procura homens que não amam riquezas, para confiar riquezas nesses homens. Deus ele procura homens que não amam o mundo, para confiar um mundo a esse homem. Deus ele procura, sabe, homens que não se vendem por qualquer coisa, para entregar coisas grandes na mão deles. Só que muitas vezes a gente não tem essa maturidade. Que tipo de vida a gente tem construído, irmãos? Que tipo de vida a gente tem construído? Para onde ela aponta? Para quem ela aponta? Quais são as escolhas que você tem feito? Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de maturidade, Pai. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus aqui tem uma geração que vai ter um olhar para a eternidade, um olhar para aquilo que importa, uma geração que não vai se corromper, uma geração que não vai se perder, uma geração que não vai, Deus, se vender por tão pouco. Mas, Pai, nós cremos numa geração que entende o valor da cruz, que entende, Pai, o Teu sacrifício. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos para que a gente possa ver, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior, é muito melhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Irmão, abre comigo Salmos 91. Salmos 91. Quem aqui já leu a Bíblia hoje? Não precisa levantar a mão não, fica tranquilo. Se você não leu, você vai ler um capítulo comigo hoje. Salmos 91. O texto fala o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Tem alguém recebendo aqui essa noite? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você falou para o Senhor, meu irmão, nessa noite? Eu não sei você, mas eu creio que essas declarações são para mim. Só que, irmão, aqui tem uma chave muito importante nesse texto. A Bíblia fala: aquele que habita. Todas essas promessas são para aqueles que habitam, não é para aquele que visita. Muitas vezes a gente quer destrinchar a Bíblia e pegar apenas aquilo que nos interessa. É bênção, eu quero. Prosperidade, eu quero. Amor, eu quero ser amado. Perdão, eu quero ser perdoado. Santidade, renúncia, propósito, é para aquele que habita, irmãos. Tem coisas que só está acessível para quem é filho. Tem lugares que só está disponível para